Se você está vendo esse vídeo, significa que você é um gestor ou uma gestora de tráfego estrategista e você quer alavancar o nível das suas análises e fazer uma análise mais precisa, otimizada e muito mais fácil e bonita. Eu vou passar agora aqui para vocês como que funciona esse nosso relatório. Eu vou dar uma visão geral por cima para vocês conseguirem entender e saber de que forma que vocês vão poder utilizar isso e fazer isso ser uma virada de chave no negócio de vocês. Inicialmente aqui, esse é o relatório que eu estou disponibilizando para vocês. Então aqui vocês têm a opção de personalizar a logo e colocar a logo do cliente de vocês. Também vocês podem fazer a alteração e colocar aqui o nome do cliente de vocês. Então o relatório ele vai ficar totalmente personalizável de acordo com a necessidade e de acordo com o que vocês querem mostrar para o cliente de vocês. Tá bom? Aqui dentro do nosso relatório a gente consegue ter algumas informações que elas são puxadas lá do gerenciador de anúncio ou elas são preenchidas dentro de uma tabela do Excel. Nesse ponto aqui a gente tem a parte de vendas da Hotmart, que é todos os nossos indicativos de como que estão as nossas vendas, qual que é o método de pagamento, quantos boletos foram gerados, quantos boletos foram pagos, a quantidade de vendas total. Então aqui a gente consegue ter noção e dimensão de todos esses valores sem precisar estar abrindo a nossa Hotmart, estar pesquisando, estar fazendo filtro. E isso daqui está disponibilizado de uma forma totalmente automática para vocês abrirem e terem essa visualização aqui. Nessa parte de cima aqui, a gente tem toda a questão de filtro de data. Então vocês conseguem fazer essa visualização de acordo com o período que vocês desejarem. Aqui a gente tem a questão de pagamentos iniciados, a quantidade de cliques e quanto que está saindo a média de meu custo por aquisição. Então isso daqui é uma informação muito importante que a gente já consegue saber. Se o clique, se o custo por aquisição está muito elevado, tem alguma coisa errada na nossa campanha. Então a gente começa a identificar e vai correr atrás para sanar esse determinado problema aqui. Aqui a gente também tem a parte de todo o investimento e o resultado, qual que é o nosso gasto, quanto que a gente está ganhando de lucro líquido e também qual que está sendo o ROI médio das nossas campanhas. Agora pulando aqui para a parte de baixo da tabela, a gente tem todas as informações lá do Facebook Ads, que é a quantidade de initiate checkout, a quantidade de vendas, a cartão de crédito, a taxa de CTR, e aqui a gente consegue manipular isso e colocar as informações que a gente desejar. Aqui também está sendo utilizada a coloração, que ela de acordo com maior a quantidade ela fica mais forte e menor a quantidade ela fica mais fraca. Então visualmente a gente já consegue saber aqui qual que é o meu dia que eu tive o maior CTR, basta olhar que a gente já vai ter essa informação. Ó. Os que estão mais fortes são os que teve o maior taxa de CTR. Então, naturalmente, eu consigo saber que nesse dia as minhas campanhas estavam indo bem, eu posso ver como é que foi a minha campanha naquele dia e replicar isso para as outras campanhas. Aqui a gente também tem a parte lá dos dados da Hotmart, isso via tabela, montado numa tabela, mostrando dia a dia para vocês, que vocês conseguem saber a quantidade de venda, qual que foi o valor investido, qual que foi o valor bruto que vocês ganharam e qual que foi o faturamento líquido. E também foi criada aqui uma condição para caso o faturamento líquido seja menor do que zero, ele me mostra em vermelho, porque eu sei que eu tive prejuízo nesse dia, e caso ele seja positivo maior do que zero, eu sei que a gente teve lucro dentro da minha campanha nesse dia aqui. Aqui a gente também tem o nosso funil de vendas, que é a impressão, a quantidade de cliques, o initiate checkout e as vendas. Então a gente consegue ver isso aqui num formato de funil. E por último, a gente tem toda a parte de investimento, faturamento líquido e faturamento líquido por dia num gráfico. Então, se vocês passarem aqui o mouse, vocês conseguem saber dia após dia qual que foi o valor investido e qual que foi o faturamento líquido aqui no dia de vocês. E também aqui a gente consegue saber qual que foi o faturamento líquido dia após dia. Feito isso, agora eu vou ensinar para vocês como que vocês vão utilizar esse relatório para poder mandar para o cliente de vocês e se tornarem um gestor de tráfego diferenciado. Aqui no e-mail que vocês receberam, existem dois links. O link para poder fazer o download da planilha e o link para poder fazer o download desse relatório. Inicialmente, a gente vai começar fazendo o download da planilha, ou seja, a gente precisa criar uma cópia para que vocês possam editar essa planilha e manipular os dados de acordo com a necessidade de vocês, tá? Então aqui está a nossa planilhazinha. O que vocês vão precisar fazer é vir aqui na parte de arquivo e fazer uma cópia. É importante salientar que vocês precisam estar logados na conta do Google de vocês, então tem que estar logado para poder fazer essa cópia. Estando logado, a gente vai ali no arquivo, vai fazer uma cópia e aqui a gente vai colocar o nome que vocês quiserem. Então vamos colocar aqui cópia da planilha do cliente. Feito isso, a gente clica aqui na opção de fazer uma cópia e agora essa planilha ela é de posse de vocês. Vocês podem manipular e podem colocar os dados que vocês quiserem, tá?
Agora que vocês já fizeram a parte da cópia da planilha, a gente vai precisar fazer uma cópia aqui do nosso dashboard. Clica aqui nas opções dos 3 pontinhos, fazer uma cópia, e a gente vai clicar aqui na parte de copiar o nosso relatório. Então, fazendo isso daqui, a gente vai estar criando uma cópia tanto da planilha quanto aqui do nosso relatório, para a gente poder ter o controle total e manipular esses dados aqui de acordo com as nossas necessidades, tá? Feito isso daqui, agora vocês vão precisar fazer a conexão da planilha que vocês fizeram a cópia com o nosso relatório do Google Data Studio. E como que a gente faz essa integração aqui desses dados? A gente vai vir aqui na parte de recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas, e a gente simplesmente adiciona aqui uma nova fonte de dados. E essa nova fonte de dados vai ser de uma planilha Google. E qual que é essa planilha Google? É a cópia do cliente. Então aqui a gente coloca o intervalo, que vai ser a leitura dos nossos cabeçalhos. Então a gente coloca aqui A4 até R1000. Por que eu estou colocando essa informação? Porque a minha primeira linha dessa planilha é a A4, que é a coluna representada pela data, e a minha última linha dessa coluna é a R. Então a R, 1000, eu coloco um 1000, porque quando a gente for adicionando linhas aqui dentro dessa nossa tabela, ele vai entender lá dentro do Google Data Studio e ele vai automaticamente atualizando esses dados. Então, feito isso aqui, a gente coloca em adicionar. Vamos adicionar aqui esses dados ao relatório. Então, com essas informações aqui, agora quando eu clicar na parte aqui de cartão, por exemplo, que é a coluna que eu quero ser representada lá dentro do meu relatório, vocês vão vir aqui na origem de dados e vai selecionar a planilha de vocês. Então aqui, selecionando a planilha de vocês, agora essa informação aqui, ela está vindo diretamente lá da planilha que vocês copiaram, tá bom? Eu vou aumentar aqui uma quantidade de venda no cartão para vocês verem isso refletindo em tempo real. Então vamos aqui, ó, na parte de cartão, vendas em cartão de crédito, e aqui a gente tem 7, né? Eu vou aumentar então aqui uma venda. Então, aumentando uma venda e a gente vindo aqui nesse nosso relatório, a gente tem um total de 168 vendas. Agora, com a adição daquela venda que eu fiz ali, e se a gente atualizar aqui esses dados, a gente vai ter então 169 vendas no cartão. Então, agora, quando vocês forem imputando o dado de vocês aqui dentro dessa planilha, ele vai refletir diretamente dentro do relatório. Então, agora é simples, vocês só precisam colocar ali os valores dos dados de vocês e enviarem esses dados para o cliente de vocês, e ele vai ter esse resultado aqui, uma forma muito fácil de ver, muito fácil de entender e muito fácil de otimizar as nossas campanhas. Lembrando, sempre que for feita uma atualização na planilha, vim aqui nesses 3 pontinhos e atualizar os dados, que daí ele vai pegar lá da planilha e vai fazer a atualização aqui de todos esses dados, tá? E quando vocês quiserem compartilhar com o cliente de vocês, simplesmente podem gerar o link do relatório e enviar isso para eles. Então ele vai ter aqui uma forma totalmente visual, sem precisar abrir o gerenciador de anúncio, e vai conseguir ter uma visualização muito mais fácil. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse relatório. Utilizem, e qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Podem entrar em contato comigo e eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais!